engraçado, eu não tenho tanto medo da pessoa que assume ter, eu tenho sim, eu sou ambicioso, eu tenho uma certa inveja, eu tenho medo da pessoa que defende que é um bom samaritano, que só tem pensamentos bons, porque essa pessoa não existe. Somos todos, a meu ver, essa zona cinzenta maravilhosa em que somos a família, gostamos de amigos, temos pensamentos bons, mas também sim temos pensamentos tortos, inconfessáveis. E é desse equilíbrio, e também acho que aí nesse sentido até a terapia em geral ajuda, desse autoconhecimento que você evolui, cresce e fala, puxa, eu, mesmo sendo, sei lá, ambicioso, não posso passar por cima apesar de ser ambicioso. Então, enfim, você vai entendendo os seus limites e tal. É, então, e eu conheço hoje em dia, aliás, é bem comum nessa juventude, essa ideia de sempre ter que estar certo e saber o que é o certo e pensar as coisas boas e querer o bem e falar tudo. Isso é mentira, é só uma ideia falsa e, a meu ver, super protetora que a gente cria, né? Enfim. E como a Rita Lee ele defende, é isso, esse pessoal que é super galera, super pra cima, só pensa em coisa boa. É chato, mas não é só chato, é perigoso também, eu acho. Né? Assim, E perigoso em qual sentido? perigoso porque mostra que a pessoa, se realmente se considera isso, ela não se conhece. E se ela não considera isso, ela é falsa. Então é perigoso em todos os sentidos. Vamos lá, então vamos ouvir aí o psicanalista. A gente estava conversando, contar um pouquinho de bastidores aqui para vocês, que a gente estava conversando um pouquinho antes, quando o Pedro chegou, sobre a frase em si, a sua frase, né? Aí ele falou assim, vamos desmembrar, vamos cada trechinho dessa frase. Eu vou pedir para você fazer isso aqui agora, porque fizemos uma reflexão profunda com base nessa sua frase que tanto está rendendo até hoje. Porque, na verdade, né, essa frase ela foi desconectada do que você falou e virou uma espécie de slogan, né? Então, tratando ela como slogan, não como algo que está dentro de um contexto que você está contextualizando agora, a gente teria que fazer as perguntas que, na verdade, você já contextualizou aqui. Primeira, é pensamento bom ou diz que tem pensamento bom? Deixa eu só repetir a frase, né? Para quem perdeu do começo, que aí você pega trabalhando em cima da frase. Tá. Pessoas que só têm pensamentos bons são perigosíssimas. Pois é. Então, assim, ela só tem pensamentos bons ou ela diz que só tem pensamentos bons? Eu diria que as duas são problemáticas, tá? Até que só tem pensamentos bons, porque isso, como você disse, não é possível. Porque ela não se conhece, ela Exato. ainda tá guardando em gavetinhas. Isso, exato. Outra, o que é um pensamento bom? Bom para quem? Né? E terceira, perigosa para quem? Claro. Né? Mas ainda entrando nesse tema do bom que você trouxe, uma pessoa que acha que ela só tem pensamentos bons ou que ela quer que os outros acreditem que ela só tem pensamentos bons, que são dois tipos muito diferentes, é claro, mas o que elas têm em comum é que elas só aceitam serem vistas por uma única imagem, né? A imagem do bom, né? Que ela é uma pessoa boa. Só essa imagem é possível para elas se sentirem amadas. E quando a gente não se sente amado, a gente pode fazer muita coisa, né? Então, acho que isso se aproxima da sua ideia do perigoso, né? Ela sabe que tem um perigo nela. Para dialogar com o que você está trazendo, né? Do nosso ponto de vista da psicanálise, mas não só da psicanálise, Nietzsche já dizia isso, por exemplo, né? Uma coisa é o pensamento, outra coisa é o valor colocado sobre o pensamento. Se ele é bom, se ele é mau, se ele é correto, se ele é errado, e assim por diante. Pensar, a gente pensa, e a gente não controla o que pensa. O controle sobre o pensamento é algo que a gente desenvolve na vida mal e porcamente. Agora, valorar esse pensamento é uma operação seguinte. E aí isso pode gerar o que você está dizendo, engavetar, falar que é o outro que pensou, que não fui eu quem pensou, e assim por diante. E transformar em atitude também aí é outro passo. Ou seja, eu sempre brinco assim, gente, falar assim, no momento de ódio, falar, queria que morresse. Pensar queria que morresse não é crime. Só para avisar, pode pensar, é normal, tá tudo bem. Mas você não vai lá e mata. Esse que é o problema. Ou seja, entender o ser humano em toda a sua complexidade, nesse lugar em que somos todos potencialmente bons ou maus,
E é curioso, né? Porque eu escrevo livros de crime, de suspense, de mistério, da visão de psicopatas, de pessoas tortas e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa minha visão é uma visão muito otimista, no fundo, que dá, acho que, a nossa potencialidade de fazer o bem ou fazer o mal, e de saber, conhecer o nosso lado.